Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Minutos de Saber, onde a gente aborda bastante informações relacionadas com bombas centrífugas e dando continuidade à nossa série de vídeos que tratam a respeito dos principais componentes de bombas centrífugas. Hoje vamos abordar a respeito desse fundamental componente aí que é o rotor. O rotor que eu vou colocar no vídeo, ele não é exatamente o mesmo, tá? Mas é muito parecido, então a gente vai entrar em bastante detalhes aí a respeito de funcionamento, função, funcionamento, áreas que nós devemos analisar numa eventual manutenção, ok? Então, para a gente não se prolongar demais, vamos ao nosso vídeo. Espero que gostem. Curtam o vídeo, deixem lá os seus comentários, sugestões para novos vídeos, inscrevam-se no canal que é bem interessante aí para vocês irem seguindo a sequência de vídeos, ok? Então vamos ao trabalho. Gente, vamos lá, continuando com as peças de uma bomba centrífuga, nós temos aqui então o rotor. Geralmente o nome é rotor, alguns chamam de disco, outros chamam de impelidor, alguns são mais chiques, chamam de impeller, mas o importante como eu falei anteriormente, nós sabermos o nome das peças é importante, mas o mais importante é a gente saber a função de cada peça, tá? Então vamos denominar essa peça aqui de rotor, que é o mais comum. Qual que é a função do rotor? Primeiro eu vou começar falando da função, depois eu vou dar detalhes a respeito de outras características. Função do rotor é imprimir energia de velocidade para o fluido, tá? Então o rotor ele está acoplado ao eixo, tá? Eu vou pegar um eixo aqui, então ele está acoplado aqui ao eixo, ok? Aqui atrás nós temos um motor, o motor está fornecendo energia para o eixo e o eixo está fornecendo energia para o rotor. Esse rotor dotado de energia, ele vai fornecer energia de velocidade para o fluido. Por que a bomba centrífuga se chama centrífuga? Porque ela trabalha com o princípio da centrifugação. O fluido entra pela região central do rotor, isso aqui é chamado normalmente de olho do rotor, tá? Então, conforme isso aqui está rodando, gente, pela centrifugação, o fluido está saindo daqui em alta velocidade. Cria-se uma baixa pressão aqui, tá? Depois eu vou explicar bem mais detalhado, mas assim, ao primeiro momento, o que importa é isso. Então, cria-se uma baixa pressão aqui, por diferença de pressão, o fluido ele é succionado, ele entra, tá? Passa pelo olho do rotor, entra no rotor e sai por centrifugação. Centrifugação do centro, invertam a palavra, centrífuga, fuga do centro. O fluido sai do centro e vai, vamos dizer assim, ele é jogado, impulsionado para fora, de encontro à carcaça, ao corpo espiral, que a gente já comentou, ok? Aparentemente, essa peça aqui ela é bastante simples, mas tem muita tecnologia, muita física envolvida aqui dentro, tá? Esse aqui é um rotor de ferro fundido, ok? Notem que existem esses desgastes aqui. O que é isso aqui, gente? Geralmente, às vezes tem na frente, tem atrás. Isso aqui é um balanceamento do rotor. O que é um balanceamento? Quando vocês levam o carro de vocês para fazer uma troca de pneu, há necessidade de se fazer um balanceamento desse pneu. Só que no balanceamento de um pneu, o que acontece? A gente coloca, o mecânico lá, ele coloca peso, ele coloca chumbo, para distribuir a massa uniformemente. No rotor, então, não é colocado a peso, é tirado. Então, é colocado numa máquina balanceadora, tá? Isso aí vai girar com uma determinada velocidade. A máquina vai acusar onde o rotor está mais pesado. E aí, aqui, olha, dá para notar que foi fresado, tá? Foi fresado aqui. Então, o que eu fiz? Distribuir a massa uniformemente, tá?
por todo o rotor. Uma dica que eu acabei de me lembrar: evitem em qualquer peça giratória, por exemplo, rotor de bomba, de ventilador, enfim, colocar, parafusar, né? Às vezes a pessoa coloca parafuso, coloca peso, então é complicado, porque isso pode se soltar, né? Esse peso que foi parafusado, por exemplo, e pode danificar. Então, nesse caso aqui, né, o ideal em peças rotativas, não é o ideal, mas o mais recomendado é tirar material quando possível, né? Então, esse aqui é o balanceamento. É muito comum, alguns alunos me perguntam, houve desgaste, porque nesse caso foi feita uma fresagem. Em alguns casos é feita uma lixagem, faz com uma esmerilhadeira, se faz um desgaste. Então, dá a impressão que aquela região foi, alguma coisa pegou ali, mas não, né? Geralmente ali foi feito o quê? O balanceamento através de uma esmerilhagem, tá? Esse aqui é um rotor chamado fechado. Eu tenho um vídeo no canal mostrando o rotor aberto, o rotor fechado. Então, quem tiver, eu recomendo que vocês assistam para ficar bem claro isso. Esse aqui é um rotor do tipo fechado. Por que fechado? Porque nós temos as duas paredes laterais. Eu tenho uma parede traseira, uma parede dianteira, e as palhetas estão entre essas paredes, ok? Esse rotor, então, rotor fechado, indicado para bombeamento de líquidos limpos, líquidos que não contêm um sólido. É bem simples de entender. Imagina eu bombeando um produto que contém algum tipo de sólido, algum tipo de fibra. O que vai acontecer? Por ele ter uma passagem bem pequena, pode acontecer o entupimento, tá? Esse tipo de rotor, rotores do tipo fechado, característica dele são rotores para vazões baixas e pressões altas. Então, continuando aí a explicação do rotor, daqui a pouquinho eu vou falar a respeito do que a gente deve analisar em termos de manutenção, mas fala mais um pouquinho da característica dele. Esse é um rotor do tipo radial. Por que radial? Eu recomendo que vocês vejam o meu vídeo no canal, que explica bem direitinho, bem ilustrado, o que é um rotor radial, o que é um rotor semiaxial, o que é um rotor axial, tá? Mas vamos lá. Então, essa bomba que nós estamos conversando é uma bomba de rotor radial. Por que rotor radial? Eu vou pegar um lápis aqui para me ajudar. Notem, na entrada do rotor, o fluido ele vai entrar paralelo em relação ao eixo. Então, se eu montar aqui, fazer uma pré-montagem aqui do eixo, tá? Eu vou deixar aqui encostadinho aqui. Notem que o fluido ele entra paralelo em relação ao eixo e sai de que maneira? Perpendicular em relação ao eixo. Usando uma linguagem mais técnica, o fluido ele entra axialmente em relação ao eixo e sai radialmente em relação ao eixo. Por isso que recebe o nome de rotor radial. Imagine aqui, né, esse lápis sendo fluido saindo. Notem que ele forma um ângulo de 90 graus em relação ao eixo, ok? Então, esse é um rotor do tipo radial. Em termos de manutenção dessa peça aqui, o que nós devemos analisar? Uma análise visual, obviamente, né? Ver se ele não está quebrado, a palheta não está quebrada, se ele não está obstruído, né? Às vezes o equipamento perde eficiência, e como é difícil, esse rotor até que é fácil ver, mas tem rotores que são maiores e com passagem bem pequena, pode simplesmente obstruir. Então dá uma boa verificada se ele não está obstruído, está entupido, se as palhetas não estão quebradas, né? Tanto aqui na entrada, aqui na descarga. Medidas a serem feitas. Quais são essas medidas? Então, uma medida fundamental, né? Qual é, gente? É essa medida aqui, tá? Não importa a medida aqui, tá? Não há essa necessidade, mas é medir o cubo do rotor, fazer essa medida externa e comparar com a medida interna dessa peça, que é chamada de anel de desgaste, que eu vou falar daqui a pouquinho a respeito dela. Então, notem que existe uma folga entre o cubo do rotor, né, o externo do cubo do rotor, e o interno do anel.
e essa folga aqui, ela tem que ser obedecida. Por quê? Se essa folga tiver uma folga muito grande, vai haver uma recirculação muito grande de fluido. Isso aqui eu vou explicar depois, né, na sequência, o movimento, né, o que acontece, o fluido recirculando, ok? Mas o importante em termos de medição é essa folga aqui. Também, Marcos, mas que folga que é essa? Depois eu vou explicar direitinho essas folgas, ok? Esse rotor, especificamente dessa bomba, não tem anel traseiro, tá? Geralmente, ou normalmente, aí, as bombas têm um anel de desgaste traseiro também. Então, nesse caso, seria o mesmo procedimento. Só que agora, essa aqui é uma peça chamada tampa de pressão, tá? Que eu vou ter essa folga aqui, ok? Então eu teria um anel aqui, eu vou comparar a medida da folga do anel traseiro com a tampa de pressão. Então nesse caso aqui não há anel, tá? Mas também é importante medir. Então caso a bomba que vocês possuem tenha o anel dianteiro e o anel traseiro, as folgas são as mesmas, tem que ser feita a medição. Como eu disse, depois eu vou explicar de uma maneira mais ilustrada, tá? Uma bomba com anel. Infelizmente essa bomba aqui não tem para poder demonstrar, mas eu vou explicar detalhadamente aí como se faz a medição. A medição é simples, né? Mas quais são essas folgas e a importância do controle dessas folgas aí. Então, gente, rotor tá aí. Então, uma peça extremamente importante para a bomba e que deve ser analisada com bastante cuidado, ok? Alguns casos há necessidade de se fazer rebaixamento de rotor, né? A gente corta esse diâmetro externo. Para quê? Para a gente mudar o ponto de operação da bomba. Mas também não vou me prolongar aí, senão o vídeo vai ficar muito longo. Só finalizando, eu falei do rebaixamento de rotor, o corte do diâmetro externo. Então recomenda-se sempre, né? Eu falei a respeito do balanceamento. Então, quando a gente faz o rebaixamento, pode ser que eu tire o balanceamento do rotor. Então seria necessário refazer esse balanceamento. Normalmente a gente sabe que não se faz, né? A pessoa corta, tá? E não faz, mas o recomendado sempre qualquer usinagem externa, seria interessante dar uma verificada no balanceamento ou refazer o balanceamento do rotor, ok? É isso aí, gente. Bom, gente, finalizando esse assunto dos rotores, do rotor, na verdade, eu não abordei a respeito das folgas dos anéis, porque esse assunto eu vou entrar em detalhes quando eu falar dos anéis de desgaste, ok? Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, deixem lá seus comentários, façam suas inscrições e críticas, sugestões para novos vídeos. Isso é muito interessante. Então, até um próximo vídeo. Obrigado.